Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro e estou aqui com o João Chobê. Fala, pessoal. E Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje temos um convidado super especial. Vou falar aqui um pouquinho dele para vocês, mas depois ele vai se apresentar e contar um pouco da história. Hoje nós vamos conversar com Lucas Gomes, CEO da Onda Skin, agência de referência nacional para empresas B2B no LinkedIn, além de ser conhecido como Doutor Onda. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, pessoal. Eu acho que eu vou ativar minha voz de locutor, porque você mudou quando a gente começou a gravar. Né? Falou gravando, né? Modo locutor ativado. Por isso que eu não gosto do retorno, né? Você muda a voz, fica toda... Já tô aqui, ó, com o meu fone. O pessoal não gosta de usar fone, só eu que gosto de usar fone, gente. Como assim? Mas vamos lá. Pra gente começar, Lucas, compartilha aí um pouquinho pra gente sobre a Onda Skin e o que ela faz, como que você começou a empreender. Conta pra gente aí a sua história. Caramba, como eu comecei a empreender. Com 16 anos, eu fui perceber, depois que eu fiquei velho, que com 16 anos eu tive o meu primeiro empreendimento. Eu era um fotógrafo freelancer, tava ali, fiz R$50 fotografando a festa de uma colega da escola. Boa. Então, eu comecei oficialmente a empreender com 22 anos, depois de ter uma experiência de quase morte. Então eu tive meningite bacteriana, que foi assim, um fator crucial na minha vida. Mas antes disso, tive essa experiência com fotografia, produção de vídeo, me formei em administração aqui no Rio de Janeiro. E aí, hoje, olhando para trás, eu vejo que essas coisas foram se juntando para compor o que é a Onda Skin, né? A gente que começou como uma empresa voltada para conteúdo no universo do esporte, que eu sou atleta profissional, que é o skinboard, né? E aí depois de se tornar referência nisso, começou a chamar a atenção de empresas pela linguagem nativa digital que a gente trazia, pela autenticidade, pela espontaneidade, mas quando essas empresas vinham conversar comigo, elas viam que eu tinha um olhar estratégico para a comunicação, que é difícil, né, você aliar essa autenticidade com estratégia, é muito do que a gente faz hoje na Onda Skin. Então, a gente foi evoluindo até chegar no modelo que a gente está hoje. Então, a Onda Skin hoje é uma agência que transforma executivos em influenciadores corporativos para que suas empresas conquistem resultados de negócio, né? Legal. E aí a gente usa muito da plataforma do LinkedIn para isso, mas esse conceito de social selling pode ser estendido para o Instagram, para o WhatsApp, para eventos, e o que a gente quer é transformar a comunicação corporativa, né? O Lucas, skinboarder de 10, 12 anos atrás, veio para esse mundo querendo quebrar tudo, fazer as coisas de forma diferente, porque realmente eu não acreditava que em pleno século XXI as empresas estavam se comunicando de uma forma ultra institucional com as pessoas, e eu sabia que ao longo do tempo elas iam perceber que isso as levaria à irrelevância completa. Então, é muito do que a gente faz hoje, essa transformação corporativa a partir da comunicação, mas que acaba sendo cultural também. E super animado em estar aqui com vocês hoje. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sou um ouvinte do podcast de vocês. Obrigada a você. A gente que agradece. E acompanho o João lá nos grupos de WhatsApp, sempre apoiando o empreendedorismo, enfim, super legal. Muito bom. Show de bola. Você usou um conceito importante aí que é o social selling, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso aí nos últimos anos. Explica um pouquinho pra galera o que é esse conceito e por que é importante, né, que as pessoas e empresas saibam e apliquem ele no mercado. Sim. A forma mais simples de explicar o social selling, João, é aquele conceito de o CEO é o melhor vendedor da empresa, né? Então, venda, principalmente no mundo B2B, né, em que negócios vendem para outros negócios, é uma construção de relacionamento, é uma consequência de relacionamento. Então, o social selling nada mais é do que você construir relacionamentos, você gerar valor através de relacionamento, com um foco lá na frente em fazer uma venda. Então,
ao invés de você ter essa mentalidade de pensar a venda como uma simples transação, você está pensando como uma forma de chegar a um objetivo, mas a construção que leva até a venda é essa geração de valor através do relacionamento. Então é o clássico social selling, pode ser definido assim como a gente olha hoje, nossa, social selling, digital, algo super estratégico, super complexo, mas pode ser definido como gerar valor antes de vender, né? E quanto mais individualizado, mais personalizado isso for, melhor. Hoje a gente vai falar bastante de LinkedIn aqui, por exemplo, de mídias sociais. Então, social selling, hoje em dia, né, no modelo 4.0, se caracteriza muito por você construir uma comunidade nas mídias digitais, gerar valor através do seu conteúdo educacional e aí isso levar a uma jornada de compra por parte da audiência, né? Que é um pouco do que vocês fazem aqui através do podcast, inclusive, né? Sim. Não, inclusive a gente sempre usa muito aqui a frase que eu gosto muito, que o Carlos Bush fala muito, que é do seja interessante, né? E não interesseiro, que é de você, que a gente tá falando agora, de você entregar alguma coisa, oferecer antes, né? Criar um relacionamento, criar alguma coisa antes de sair só pensando em pedir alguma coisa ou fechar, e você realmente dar, né? Antes de receber alguma coisa, né? Ser interessante. Boa. Não tem, assim, não tem muito para onde fugir. Essa história de você tá com a nossa imagem do vendedor tradicional é o cara que vai com um livro gigante embaixo do braço, batendo de porta em porta e oferecendo para 1 milhão de pessoas. Com a internet, as pessoas ficam muito focadas na escala, só que, na verdade, ela trouxe uma oportunidade muito grande da gente ser muito mais eficiente na forma com que a gente vende. Eu não preciso mais ficar batendo na porta de milhares de empresas. Eu posso simplesmente focar em gerar valor para um público qualificado e eles vão chegar até mim no momento certo, sabe? Vão ter interesse, né, e vão procurar você. Exatamente isso. E assim, do mesmo jeito que há 200 anos tinha gente que ia com o livro batendo de porta em porta, já tinha gente que estava ali gerando valor, construindo seu evento, construindo sua comunidade, só que agora com o digital isso se tornou muito mais simples, o que faz com que o nosso trabalho seja muito mais difícil, porque a gente tem muito mais concorrência. Então essa é a questão. Show de bola. Bom, e muita gente, Lucas, ainda acha que o LinkedIn, quando fala LinkedIn, a pessoa automaticamente já pensa, buscar vaga. Não, quero achar vaga, tem que ir pro LinkedIn. Mas explica por que o LinkedIn tem que estar dentro da estratégia da empresa ali, qual a importância. Explica pra gente por que mudou esse cenário, né? Hoje o LinkedIn não é mais só para você buscar vaga e se candidatar. Sim. Primeiro, eu não acho que toda empresa tem que estar no LinkedIn. Legal. Eu não acho que todo CEO, todo C-Level tem que estar no LinkedIn. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão muito focadas no que está em alta. O TikTok está com uma entrega orgânica gigante. O YouTube é o maior buscador. O LinkedIn tá super... tem uma oportunidade grande. Mas, na verdade, antes de pensar no que está em alta, as empresas têm que pensar quem é meu cliente ideal, aonde ele está, onde ele consome informação e como que o meu concorrente está se posicionando com relação a isso. Foi analisando isso que eu fui para o LinkedIn em 2018. Para mim estava muito claro que para minha empresa, que é uma empresa B2B, para o público que eu queria atingir, que era um C-Level de marketing dentro de uma média e grande empresa, existia um oceano azul porque ele estava ali todo dia consumindo informação e o meu concorrente estava lá no Instagram com a audiência dele. E eu estava percebendo que eu não estava conseguindo atingir esse público dentro do Instagram. Não que seja impossível, tá? Você consegue atingir, mas são momentos diferentes e exige assim, tem um nível de concorrência diferente hoje em dia, por exemplo. Então, o LinkedIn, na minha visão, hoje, deveria ser uma prioridade para empresas B2B, empresas que vendem para outros clientes, empresariais, né, de negócios, e que tem um público, por exemplo, de gerente para cima, de diretor para cima, que tem um ticket alto de venda de serviços, tá? Mas a gente tem vários casos de uso do LinkedIn para empresas B2B SaaS, ou seja,
que vendem assinatura de recorrência com valor baixo para o usuário final, de employer branding também. Então, você falou de vaga, realmente o LinkedIn é líder mundial em fazer esse match entre pessoas que estão buscando emprego e empresas anunciando. A própria a gente usa o LinkedIn para isso. A gente tem milhares de pessoas se candidatando para as nossas vagas de emprego hoje em dia pelo LinkedIn também, entendeu? Então, a grande questão é você não seguir as massas e você desconstruir o que está acontecendo ali. Então, o que eu vejo, por exemplo, tem muita gente que chega para mim e fala, não, Lucas, eu já sei que o meu cliente está no LinkedIn, eu já sei que é um lugar muito bom para eu estar. Só que o único conteúdo que eu vejo lá é gente se gabando de alguma conquista, alguma história fake do dia a dia, alguma história de carreira. E aí eu olho para a pessoa e falo, então você tem uma oportunidade de fazer diferente. Só que é aquilo, as pessoas elas tendem a se basear demais naquilo que já é construído, ao invés de tentar desconstruir, beleza, quem é meu cliente? O que é relevante para ele? O que eu tenho de único? E aí traçar um caminho entre os dois pontos, entendeu? Porque, assim, de novo, é voltar aos fundamentos. Eu sou chamado de doutor pelos meus clientes justamente porque eu obrigo uns senhores de 50, 60, às vezes 70 anos de idade a voltar para os fundamentos, sabe? Pensar a estratégia, pensar a base. Porque a resposta vai estar sempre em você olhar para dentro de você, olhar para dentro dos seus diferenciais, olhar para o seu cliente e fazer a ponte entre os dois. Tipo, não tem mistério, não vai mudar. Vai mudar a plataforma, vai mudar formato de comunicação, vai entrar inteligência artificial para te ajudar no seu conteúdo. Você vai continuar sendo relevante somente através dessa conexão. Entendeu? Legal, muito bom. Muito bom. Então, quais se você pudesse listar em uns 3, vamos colocar assim, os maiores erros que você vê as empresas cometendo no LinkedIn? O maior dos erros eu já cometi, né? Na verdade, todos os erros que eu vou falar aqui eu já cometi. Provavelmente a gente também. Bom que já está provado. Então, primeiro erro que as pessoas mais cometem no LinkedIn, e eu já cometi então em 2017, antes de começar a produzir conteúdo no LinkedIn, eu fui para lá, eu falei, peraí, então quer dizer que eu consigo buscar por diretores de marketing e conversar diretamente com eles? Agora eu vou fazer a festa, né? Porque eu vou mandar mensagem para centenas de diretores de marketing, vou marcar um montão de reunião, eles vão fechar milhões de reais de negócio e eu vou ficar rico. Só que eu mandava mensagem e ninguém me respondia. E isso cada vez mais vai acontecer. Por mais relevante que seja a sua mensagem ou o que você tem para oferecer naquele momento, aquela pessoa não te conhece. Então a tendência é que ela te ignore. Então o primeiro grande erro que as pessoas cometem no LinkedIn é querer vender antes da hora. Sim. É você já mandar um convite de conexão. Oi, tudo bem? Minha empresa faz isso, aquilo, não sei o quê. Eu não quero saber o que sua empresa faz. O que você tem para me oferecer? Porque essa é a decisão que eu vou tomar. Se você está me fazendo um pedido de conexão, você tem alguma coisa para me oferecer. Se você quer me vender alguma coisa, eu não estou interessado em saber disso agora, sabe? Então esse é o primeiro erro. Um outro erro que as pessoas cometem é achar que só produzindo conteúdo elas vão conseguir atingir os objetivos dela no LinkedIn. Então, realmente, o conteúdo é uma das partes fundamentais, tá? Mas na minha visão, o ponto que realmente diferencia o LinkedIn de outras mídias sociais é a qualificação do público, é a qualificação da audiência. Você consegue hoje começar do zero no LinkedIn, tá? E em 2 anos ter uma rede com 10 mil, 15 mil diretores de RH de grandes empresas no Brasil. Só que você não consegue isso só produzindo conteúdo. Você precisa também expandir a sua rede de forma estratégica. Então, enviar convites de conexão muito qualificados para essas pessoas e aí não vender no primeiro contato, né? Sim. Então, esse é o ponto. Assim, só criar conteúdo também não vai te levar aos seus objetivos.
Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do passo a passo que eu indico para quem quer, enfim, construir relacionamentos estratégicos no LinkedIn, vender, atrair talentos e tudo mais. E o terceiro erro, deixa eu pensar aqui, porque são muitos, né? Teve uma época que um dos meus posts, inclusive... escolher os mais, né? Um dos meus posts mais famosos foi eu falando 10 erros no LinkedIn. Tipo, eu posso falar de erros mais específicos que as pessoas sempre perguntam, tipo, colocar link em publicação, sabe? Isso é um grande erro. Ainda tá penalizando por isso? É melhor colocar no comentário mesmo? Sim, e tal? O LinkedIn, ele lança funcionalidades para testar, assim, de 2 em 2 meses. Tipo, funcionalidades que realmente mudam alguma coisa ali dentro da plataforma. E ele lançou uma funcionalidade justamente para essas pessoas que adoram ficar botando link na publicação. Então agora você consegue, por exemplo, publicar uma foto e colocar um link no cantinho da foto para as pessoas clicarem. Ninguém sabe disso. Ah, legal. Eu não fazia eu não ideia. sabia. Você consegue botar um vídeo, se eu não me engano, tá? Porque eu mesmo nunca usei, mas você consegue botar um vídeo e botar um link no cantinho do vídeo. Ah, legal. Em tese, ele não penalizaria, porque ele está te dando uma funcionalidade ali para que você use, tá? Mas geralmente as pessoas acabam botando o link no comentário, algo do tipo. Porque muitas vezes também a rede social quer que você fique nela, né? Exatamente. Não quer que você, tanto o LinkedIn quanto outras redes sociais, você quer que você permaneça o mais tempo possível ali. Então, se você está mandando para um outro site, para um outro lugar, você vai mandando as pessoas saírem daí para um outro lugar, né? Então, em toda rede social isso não é muito legal. O algoritmo não gosta. E inclusive, o que as pessoas às vezes não param para pensar é o motivo pelo qual elas fazem isso, né? Sim. Quanto mais tempo de tela a gente tem dentro do LinkedIn, mais dinheiro o LinkedIn ganha. Sim. Porque mais espaço ele tem publicitário para oferecer para as empresas. Inclusive... não vamos falar muito mal do LinkedIn hoje, mas assim, As redes sociais no geral, né? A gente tá falando do LinkedIn, mas os algoritmos vou falar uma coisa específica sobre o LinkedIn, assim, o LinkedIn, ele tem um desafio como plataforma de publicidade, que o público é muito qualificado, só que as pessoas não têm na média uma frequência de uso tão grande como, por exemplo, o Instagram. Exatamente. Então, se você não tem o tempo de tela das pessoas, você não consegue imprimir a sua publicidade, não consegue mostrar tanto. Às vezes você pode ter um orçamento de mídia muito grande dentro do LinkedIn, só que você não consegue alcançar um número X de pessoas ou uma frequência X, não consegue nem gastar, que é ruim para o LinkedIn, porque as pessoas naquele segmento, às vezes, só abrem o LinkedIn uma vez por semana, ou uma vez por mês, etc. Entendeu? Você precisa da atenção das pessoas, né? Que elas estejam ali consumindo para poder, exatamente. E eu vou te falar, 2 coisas que vocês vão começar a ouvir muito daqui para frente, tá? Uma está se popularizando por conta do formato do TikTok, do algoritmo do TikTok, que é isso que você falou, Vanessa, que é o tempo de consumo de vídeo, tempo de tela mesmo. Então, beleza, você publicou um vídeo de 1 minuto, você tem uma rede que tem 30 mil diretores de vendas, legal. Quantos segundos daquele vídeo as pessoas consumiram? No final das contas, isso importa mais do que o número de pessoas que bateram a tela e viram seu vídeo. Com certeza. E aí as empresas não pensam nisso, não pensam em 2 coisas. Isso que é o tempo de consumo do conteúdo, que vai gerar o nível de educação que as pessoas têm sobre aquilo que você tem para falar. Ou seja, será que uma pessoa que bateu o olho num vídeo de 30 segundos tem o mesmo nível de educação sobre o assunto que você trabalha nas suas mídias sociais do que uma que consumiu um podcast de 30 minutos inteiro? Não. Só que a gente não consegue mensurar isso ainda. Sim. A gente ainda não tem essa capacidade de mensurar. Daqui a pouco a gente vai começar a dar score, né, notas, pelo nível de educação das pessoas, pelo tempo de consumo de conteúdo delas ao longo de várias plataformas diferentes, não só uma plataforma específica. Esse hoje é um dos maiores desafios do marketing, porque no B2B, como o ciclo de vendas é muito longo, a nutrição é a fase mais importante. Sendo que no digital, o grande foco é a performance, e aí o grande foco é no last click,
que é... Beleza, estamos ficando muito técnico já, né, pessoal? Eu ia aproveitar... Estamos ficando nerd já. Eu ia aproveitar e perguntar uma coisa para você. Acaba que a gente sabe que o crescimento do conteúdo em formato de vídeo, né? Sim. Tá cada dia maior. E vídeo em formato curto também, os shorts, né? Isso. Você acha que o LinkedIn, acaba que no LinkedIn, eu vejo pelo menos assim, pouco conteúdo em formato de vídeo ainda sendo produzido lá. Sim. É mais realmente texto, publicações. Você acha que o LinkedIn também vai aderir? Acho que nesse ano, nos próximos anos, as pessoas vão começar ali a produzir mais conteúdo em formato de vídeo também? Como é que você vê isso na questão do vídeo? Sim. Um erro que eu cometi também no começo, quando eu estava no LinkedIn, é não entender profundamente como funciona a plataforma. Tem a ver com os objetivos de negócio do LinkedIn, tem a ver com quem é o dono do LinkedIn, tem a ver com a visão do LinkedIn como plataforma que ela quer construir no futuro. Então, assim, o que acontece? O dono do LinkedIn é a Microsoft, que é uma empresa, inovadora, mas ela é conservadora. É uma empresa, assim, enterprise por natureza. Ela não é tão, tipo, jovem, garotona como o Instagram, o TikTok, por exemplo. Então, o LinkedIn está atrasado na adoção de uma série de medidas para se adequar à forma com que, por exemplo, a geração Z consome conteúdo hoje. O formato nativo de conteúdo do LinkedIn segue sendo o texto em formato curto para médio. Tá? Não é o curto do Twitter, tá? É de 1.300 caracteres para 1.500, 2.000 caracteres. E aí o LinkedIn mesmo está buscando entender como ele vai se posicionar com relação ao vídeo, porque ele sabe que futuramente o vídeo vai se tornar o formato de conteúdo mais relevante na plataforma. Só que, se você tem um público que, em média, tem entre 30 e 50, entre 40 e 60 anos, que talvez não está tão acostumado a consumir vídeo como a geração Z, como é que você faz essa mudança? Se você não tem gente produzindo vídeo dentro do LinkedIn, você vai mostrar um vídeo só porque ele é o formato de vídeo? Ou porque ele é mais relevante do que outros conteúdos que estão na plataforma, entende? Então o LinkedIn ele tem vários paradoxos para resolver, que literalmente, se ele não resolver, ele sabe que em 5 anos ele vai se tornar irrelevante. Você tem o TikTok começando a se posicionar como uma ferramenta de construção de marca empregadora e de atração de talento. Você tem Indeed, você tem Peixe30, você tem um Instagram como plataforma de distribuição de conteúdo profissional. Então, o que impede do Instagram roubar a atenção dos usuários do LinkedIn hoje? Isso é o que o LinkedIn está se perguntando. Então, assim, o LinkedIn está com uma série de programas para impulsionar criadores de conteúdo dentro da plataforma. Isso envolve muito produção de vídeo. Eles lançaram um programa de creator recente. Bastante, né? Eles têm investido nisso nos últimos anos, é bastante. Exatamente. Lançaram um programa que literalmente te dava R$10.000 para você investir em produção de conteúdo dentro do LinkedIn. Então, tá trazendo criadores de conteúdo de outras plataformas, tornando eles influenciadores dentro do LinkedIn. Está trabalhando, inclusive, junto com a OnTheSkin para difundir o conceito do influenciador corporativo. Mas, na verdade, é que o LinkedIn está como as grandes empresas, olhando para os lados e pensando, beleza, qual vai ser o nosso futuro? Como que eu vou me posicionar? Em qual velocidade que a gente vai mudar? O certo é que o vídeo vai se tornar cada vez mais relevante, tá? Dentro do LinkedIn. Mas, hoje em dia, o ideal é que você tenha um mix, uma diversificação de formatos de conteúdo. Eu diria que os formatos de conteúdo que estão mais em alta hoje do LinkedIn são tradicional, que é post em texto nativo no feed. Esse aí, assim, a gente olha mais de 2.000 conteúdos nossos, dos nossos clientes, dos executivos lá na OnTheSkin, continua sendo um formato muito em alta. O vídeo é muito interessante, mas sob esse ponto de vista do tempo de tela, do tempo de consumo e do nível de engajamento. Só uma dúvida que eu sempre tenho, essa questão do vídeo. Sempre recomendam, né? Eu já escutei algumas vezes, sempre na horizontal.
Não. Sendo que atualmente a gente sabe que o mobile tá aí. Então, assim, eu noto que muitas vezes quando eu coloco vertical, às vezes é muito melhor, porque a pessoa tá navegando mais no celular, né? Então, essa coisa do horizontal já acabou, chega. Às vezes, se você ler nos próprios materiais do LinkedIn, ele vai ter como recomendação você publicar na horizontal. Só que quando você olha o padrão de consumo do LinkedIn, assim, o tipo de hardware, tipo de dispositivo que as pessoas usam para acessar, toda pesquisa vai dar mais de 50% mobile. E o horizontal não é o formato nativo para um conteúdo no feed no LinkedIn. Então, assim, a gente usa geralmente a proporção do feed do Instagram dentro do LinkedIn, que é 4:5, que é aquela vertical, que não é o Reels. Sim. E isso é um cuidado muito grande que as pessoas têm que tomar. Porque às vezes eu sou um grande influenciador, um grande escritor, um grande especialista no meu mercado. Eu tenho muito conteúdo muito bom para compartilhar, só que eu não estou compartilhando no formato certo. Sim. Eu não estou compartilhando no formato que é valorizado pela plataforma. Não estou compartilhando no formato que a minha audiência gostaria de consumir. E isso me frustra muito, porque eu vejo conteúdos incríveis que simplesmente porque não estão no formato certo, estão chegando em 100 pessoas ao invés de 100 mil. O cliente nosso acabou de publicar uma newsletter por conta própria, enfim, um formato de artigo, e ele fez uma cagada na formatação do artigo. Não era o nosso escopo de trabalho na Ondeskin. Mas a gente foi lá e falou com ele, olha só, a gente vai entrar na sua conta e a gente vai reformatar o seu artigo. Porque a gente está preocupado com o sucesso dele. O sucesso nesse aspecto não é só o conteúdo, é a distribuição. E a distribuição depende do formato. Só que tem vários tipos de erros que as pessoas estão cometendo hoje em dia, que não são só esse. Eu vou dar um exemplo simples. Você salva um stories. Pode fazer esse teste se vocês quiserem. Salva um stories. Tira uma foto na vertical que cubra, tipo, o seu celular inteiro. Posta no LinkedIn, duvido ser um conteúdo que performe bem seu. Porque o LinkedIn odeia esse formato. Quando você postar, você vai ver que ele vai ter uma área branca na direita e na esquerda. E eu faço isso direto. Cara, Eu botava os mesmos vídeos do Rio e tal pra aproveitar. Então, e performa mal. Vídeo... Aí, João, já entendeu o porquê agora. Vamos não, nem pode mais, já parei. Vídeo nem é o pior. Foto é muito pior. Vídeo nem é o pior, porque eles sabem que o celular nativamente ele grava na vertical e eles dão um pouco mais de distribuição por esse motivo da mudança no formato de consumo. Foto é o pior de todos, você postar foto. Sim. E é muito louco. Eu vejo o próprio João, assim, vários conteúdos que ele publica no LinkedIn, eu olho e falo, poxa, se tivesse mexido isso aqui no formato, ia ter alcançado muito mais gente. Porque às vezes a gente tem a mentalidade de, não, eu estou produzindo podcast, mas eu vou usar o LinkedIn para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então eu vou simplesmente pegar a mesma thumbnail e vou publicar lá. Só que às vezes uma pequena mudança, tipo, sei lá, cortar a imagem do thumbnail quadrada, vai dar uma performance muito maior na sua publicação, ou às vezes não colocar um link na publicação, ou às vezes, enfim, fazer uma enquete às vezes em vez de um texto em post. Sabe? Aí vamos mudar várias coisas aí, hein, João? Pegando várias dicas, gente, ó. Uma coisa nova agora, né, que tá chegando no LinkedIn é o carrossel, né? Sim. Que eles já estão implementando aos poucos, alguns dispositivos já modificaram. Tu acha que veio para ficar mesmo? Então, essa mudança tem um pouco a ver de você poder aproveitar o conteúdo que você coloca lá no Instagram também para o LinkedIn? Se você acompanhar o lançamento de features, né, do LinkedIn, você vai ver a quantidade de coisa que o LinkedIn copia das plataformas que são voltadas mais para os jovens, digamos. O LinkedIn, eu fui um dos embaixadores globais dos stories no LinkedIn. Alguém legal. Aqui sabia que o LinkedIn já teve stories? Sim, já usei. Mas temos hardcore users. Usei pouquinho, mas usei. Hard users. Eu fiz negócio pelos stories do LinkedIn. Eu fechei negócio com multinacional pelos stories do LinkedIn. Então, assim, pegou uma funcionalidade que bomba em outra plataforma, implementou no LinkedIn, ficou 3, 4, 5 meses, não teve engajamento dos usuários, tiraram. Caramba. Sabe? Então
O carrossel com certeza veio para ficar, até porque, na verdade, foi o lançamento do formato carrossel no LinkedIn foi um rebranding de outro formato que chamava documento. Sim. Que você tinha que transformar a imagem num PDF para colocar ali. Então, o LinkedIn simplesmente facilitou você fazer uma publicação com uma sequência de imagens, mudando o nome para carrossel. E permitindo que você publique em outros formatos. Então, essa era outra dúvida que eu ia tirar. Sim. O formato documento, você acha que atrapalha ali a entrega? Como que é? Comparado com o carrossel? Não. Tipo assim, é melhor um texto, um formato texto ou um formato documento, por exemplo? Assim, a resposta para isso é bem simples, o conteúdo é rei. Assim, por mais que o formato ele possa prejudicar ou não, mas o conteúdo é rei. Sim. Se você vai publicar aquele conteúdo como um texto corrido ou se você vai postar um documento, a minha perspectiva é testa. Tipo, nem confiem no que eu tô falando, sabe? Testa, porque o algoritmo, ele muda todo mês. A gente observa, a gente faz benchmark de todos os nossos clientes na OnTheSkin, todos os executivos. A gente vê mudanças todo mês no algoritmo. A gente consegue analisar fatores que estão mudando. Então, poxa, se você vai pegar um documento com 5 tópicos que todo mundo já sabe para falar, provavelmente não vai performar bem. Agora, se você vai pegar um e-book da sua empresa que você cobrava para oferecer e você vai disponibilizar de graça, possivelmente vai ser relevante. As empresas têm medo de compartilhar o seu melhor conteúdo. Entendeu? Pô, você tem uma empresa que é uma líder no segmento de consultoria e se ela não fala daquilo que ela sabe, como é que ela espera que as outras pessoas saibam que ela sabe fazer, que ela é especialista naquilo? Esse pra mim é um dos maiores erros das pessoas. Esse medo de compartilhar as coisas, de falar. Isso pra mim eu acho que é o que eu mais vejo assim a galera cometendo. Pra tudo na vida. Até pra empreender. Minha ideia aqui é 7 chaves, vou contar pra ninguém que vão roubar. Não testa, não valida nada, fica guardado pra sempre até não morrer. Então, passa o time, sendo que o mais difícil, gente, a gente fala muito que ideia sem execução é só ideia, né? Sim. O mais difícil em qualquer coisa é executar. Eu digo, se a pessoa quer alguém escrever um livro, falar assim, aqui, ó, esse livro aqui, como você ficar rico, fazer sucesso, sei lá. 100 pessoas vão ler. 2 talvez vão ter o sucesso. Porque não é só sobre ler o conteúdo. Você tem que ler, tem que pôr em prática e por muito tempo e aguentar até que venha o resultado. Porque não vai vir da hora para outra. E tá preparado para as mudanças que vão vir. Exatamente. No meio do caminho ainda tá se preparando. Mas eu acho que um fato, tipo, tem algumas coisas que me frustram nesse campo, mas a coisa que mais me frustra com as pessoas que falam, Lucas, mas eu tenho medo de produzir conteúdo, é que muitas vezes a pessoa tem medo do conteúdo flopar, ou seja, do conteúdo ser visto como algo irrelevante. E a grande questão é que as plataformas digitais, elas trabalham para que o conteúdo que não é relevante não seja visto por mais pessoas. Então, assim, se você publicar um conteúdo e ele for irrelevante, as pessoas não vão ver. Então, você está com medo de quê? De ninguém ver o seu conteúdo que foi ruim, sabe? Por isso que eu vejo que para os executivos, isso é uma questão para os executivos, tá? Porque eles são especialistas, às vezes você bota um livro em branco na frente dele, vai escrever um livro, mas ele tem receio de publicar no LinkedIn. E isso gera o que a gente chama na OnTheSkin de demanda reprimida. Que é quando você tem uma pessoa que tem reputação, relacionamento e expertise, mas ela não compartilha conteúdo. E aí no momento que ela compartilha, assim, o nível de engajamento é absurdo. É absurdo, sabe? Então, as pessoas não deveriam ter medo de publicar aquilo que elas acreditam, aquilo que elas sabem. Acho que elas deviam ter medo de não publicar e aí sim serem irrelevantes. Porque essa é a verdade. Assim, se você não criar conteúdo nas mídias sociais daqui para frente, você vai perdendo relevância conforme o tempo passa.
Boa. Show, muito bom. Uma coisa que eu sinto falta no LinkedIn, eles até implementaram recente, mas eu acho que não para todas as contas, se não me engano, até a Jennifer não tem, o meu perfil tem, são aquelas estatísticas das publicações. Isso é muito irado mesmo. Foi um grande avanço, porque eu ficava imaginando, eu vi porque eu uso o LinkedIn acho que desde que foi criado, assim, né, a gente é bem velho já, e aí eu vi as pessoas postando, tive não sei quantos milhões de views no meu perfil esse ano. Eu falei, cara, não é possível que a pessoa contou aquilo. Ela não anotou todos os posts, todas as estatísticas. Não tem como. Para até de aparecer, né? Eu acho que dependendo de um tempo, o número de pessoas impactadas, eu acho que sumia, não lembro, uma coisa dessa. E aí eu falo, como que eles conseguem mensurar isso, né? Existe outra ferramenta melhor que captura, sei lá, MLabs da vida, alguma coisa que consegue capturar a estatística ou não? Eu uso muito para as outras redes sociais o Social Blade para algumas estatísticas, mas eu não consigo ver nada no LinkedIn por ele. Eu não achei nenhuma outra. Sim. Cara, eu tenho, na verdade, três coisas que você me falou, eu gostaria de falar, assim. A primeira sim, existe. Assim, na verdade, eu não posso esquecer de dar uma dica para o pessoal que está assistindo, tá? Tipo, existe literalmente um botão que você aperta no LinkedIn que te dá 20% de alcance orgânico a mais, em média. Boa. No seu perfil, você vai ver uma opção para ativar o modo criador de conteúdo. Você pode esquecer tudo que eu falei aqui. Vai no seu perfil do LinkedIn, só ativa isso. Aí, ó, dica de ouro, galera. O diretor executivo do LinkedIn no Brasil fez uma publicação constatando que quem ativa essa funcionalidade tem 20% a mais de alcance. Tá? Então, função criador de conteúdo ativado para todo mundo. Mesmo que você não produza conteúdo, tá? Meu já tá. Boa. E aí, essa é a primeira coisa. A segunda coisa existe sim uma ferramenta, pouquíssima gente assim, sabe que existe essa ferramenta. E a grande questão o LinkedIn, ele tem a API, né? Tem ali, enfim, a estrutura de código dela aberta para a ferramenta se conectarem com perfis de empresas. Legal. E os perfis pessoais, ele sempre manteve a API fechada. Então, realmente, assim, na própria OnTheSkin, há anos a gente calcula manualmente cada resultado de cada publicação, visita perfil, dá um trabalho danado dos nossos clientes. Mas existe uma ferramenta já há alguns anos chamada Shield. Então é como se fosse escudo em inglês. Shield App. Legal. E aí você cadastra ela no seu perfil. Ela não é uma ferramenta homologada pelo LinkedIn, tá? A gente testou ela na fase beta, depois deixou de lado, por algumas questões mesmo de compliance internas da OnTheSkin. E ela vai mostrar performance de todas as suas publicações, taxa de engajamento, alcance, engajamento. Você pode fazer um ranking das suas publicações, performance de crescimento de seguidores, qualificação do seu público também. Então ele mostra ali como que você está atingindo. E aí uma coisa muito importante é a seguinte: provavelmente, se você leva o LinkedIn a sério, você está ali porque você está buscando atingir um público específico. As pessoas falam muito, né, daquele questionamento. Poxa, mas taxa de engajamento ou engajamento alto significa que eu estou indo bem? Ou alcançar milhões de pessoas, viralizar, quer dizer uma coisa boa e tal? A indústria vai cada vez mais caminhar para falar de um termo que a gente usa na OnTheSkin há muitos anos, chamado engajamento qualificado. Não adianta nada você ter ali 1000 pessoas curtindo a sua publicação, comentando, se são sua mãe, seu papagaio, seu irmão, sua avó, porque assim, de verdade eles nunca vão comprar o seu produto, tá? Só se for para, o investimento dos tolos no começo da empresa, né? Mas assim, o engajamento qualificado importa muito mais. Na OnTheSkin, a gente consegue fazer um mapeamento da rede do executivo, em que a gente consegue ver, para aquele perfil de público ideal, qual é o nível de engajamento por perfil, individualmente. Isso é legal. Por causa disso que eu estava falando para a Vanessa e estou falando para vocês. O que eu quero saber qual é a qualificação dessa pessoa, porque isso é o que vale para mim. Tipo, você pode ter 1 milhão de pessoas, mas assim, você tem um diretor de marketing ali no meio, eu vou falar com ele. É isso que vale para mim.
E aí você consegue montar um mapeamento da jornada que aquela pessoa está fazendo através do seu perfil, através do seu conteúdo. Se aquela pessoa visitou o seu perfil, se aquela pessoa engajou com conteúdo em formato curto, um conteúdo em formato longo, um conteúdo de meio de fundo de funil, o que for. E aí você consegue entender quem está mais quente dentro da sua audiência. Legal. Então, é isso. Minha recomendação é, se você trabalha com perfil de cliente específico, começa a olhar o engajamento, mas de uma forma qualificada. Porque sua mãe curtiu ou não sua publicação, não vai fazer uma diferença no resultado da sua empresa. Não, e hoje dá pra gente mensurar tudo, né? Principalmente nas redes sociais, você consegue ter acesso a dados, né? Estou falando, se você criar conteúdo, não é disponível para todo mundo, né? Mas se você bota lá uma opção como criador de conteúdo em algumas redes sociais, você consegue ver os insights, ver as métricas, cada rede social tem o seu. Então você consegue analisar, né? Ver a performance, tá? Né? Se as pessoas estão gostando, se o conteúdo tá engajando, dá. É isso que eu falo, hoje em dia as pessoas ainda querem achar, eu acho que vai dar certo. Tem como ver, tem como ver a resposta. Sim. Através de números. Exatamente. Ali, né? Perfeito. E Lucas, passa aí pra gente então agora, a gente já falou dos principais erros. Agora eu quero saber as melhores práticas. É verdade. Pra gente arrasar no LinkedIn e não ter só likes, né? Ter resultados também, por favor. Porque LinkedIn, like não paga boleto. LinkedIn. É isso. Like não paga boleto. Existem 4 passos principais para você seguir se você quiser ser a maior referência no seu segmento dentro do LinkedIn. E uma vez que um empreendedor, um executivo se torne a maior referência do seu segmento no LinkedIn, ele vai acabar emprestando essa reputação para a sua empresa. Ou seja, a sua empresa vai passar a ser a maior referência nesse segmento. Tá? O primeiro passo a gente chama de ilha de propósito dentro da OnTheSkin, que é você pensar no seu posicionamento de marca pessoal integrado ao posicionamento do seu negócio. Então é você entender a sua construção, a sua carreira, a sua narrativa, como que ela se conecta com a proposta única de valor do seu negócio e refletir isso no seu perfil do LinkedIn. Ao invés do seu perfil do LinkedIn ser um currículo, que provavelmente é hoje para a maioria das pessoas, por que não trabalhar esse perfil como uma landing page, tá? Para que a pessoa entre no seu perfil e entenda por que você é único e o que de único, o que de valor você pode agregar para ele. Ótimo. Então esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, antes da gente entrar no conteúdo, a gente chama de expansão estratégica da rede. Então, de novo, de nada adianta você estar produzindo 1 milhão de conteúdos até relevantes se você não tem as pessoas certas olhando para esse conteúdo. Na expansão estratégica da rede, o que você vai fazer basicamente é enviar convites de conexão todos os dias para pessoas que representam o perfil ideal naquele objetivo que você quer alcançar. Então você quer vender para diretores jurídicos de empresas do segmento metalúrgico na região de São Paulo, traz eles para sua rede, para conversar, para trocar insights, para trocar ideias através de conteúdo, que é o ponto 3. Ponto 3 a gente chama de conteúdo com alma na OnTheSkin. Nós acreditamos muito e vemos através das métricas, tá, que a maioria das pessoas no LinkedIn produz conteúdo em cima de um pilar, quando elas deveriam estar diversificando a sua produção de conteúdo com os 3 pilares que a gente usa na OnTheSkin. Então a maioria das pessoas fala do mercado que elas trabalham. Esse é o pilar mercadológico dentro da OnTheSkin. Além desse, você deveria estar falando sobre a instituição que você trabalha, então trazendo histórias pessoais sobre essa empresa, sobre essa organização, e você deveria estar trazendo conteúdo pessoal também, para que as pessoas conectem esses pontos e entendam de uma forma simples os diferenciais da sua empresa. Muitas vezes o diferencial da sua empresa não vai ser algo meramente técnico. A gente observa que as empresas que melhor performam no mundo ou nos seus segmentos, elas têm um diferencial cultural muito forte. E isso, às vezes é difícil de comunicar, mas através da visão, através do dia a dia, dos valores vivenciados ali na prática, você consegue transparecer através do conteúdo, de uma forma sutil. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto a gente chama de marketing de relacionamento na OnTheSkin. Então,
qual é a questão? Os negócios no LinkedIn, eles não acontecem no feed, não acontecem nos comentários. Eles acontecem nas mensagens. O que você pode fazer é identificar pessoas dentro do seu perfil de público ideal na sua rede que se interessam mais pelo seu conteúdo e chamá-las para uma conversa e dar um conteúdo mais aprofundado e fazer, por exemplo, o que a gente faz na OnTheSkin, que são campanhas de nutrição nativas dentro do LinkedIn, que soam como conversas e não como automações de marketing corporativo. E aí o quinto ponto que é um ponto bônus, seria você acompanhar suas métricas, entender o que funciona e o que não funciona. Acompanhar não só as métricas de conteúdo, mas taxa de aceitação de convite de conexão. Você acompanhar como estão as visitas no seu perfil, que é uma métrica super importante. Algumas pessoas consideram o SSI uma métrica importante, eu não considero. Mas enfim, é uma métrica que você pode acompanhar, entender dentro daquilo que você está se propondo o que deu certo, o que não deu certo, e entender, acima de tudo, que o seu perfil no LinkedIn, o seu perfil pessoal é um canal digital. Então você tem métricas de topo de funil, você tem métricas de meio de funil, você tem métricas de fundo de funil. Sabe? Então, entender todas essas métricas e aí usar isso para trazer um feedback para a estratégia que você está desenvolvendo. Eu realmente acredito que uma das chaves para a relevância das empresas B2B no mundo que a gente está é a presença digital de pessoas físicas da empresa no LinkedIn, principalmente os executivos. E a gente vivencia isso no dia a dia com os resultados dos nossos clientes na OnTheSkin. Boa. Muito bom. Fundamental. Acho que todo mundo aí deveria assistir esse episódio aí e começar a aplicar isso agora, por favor. Não, e eu estive com um cliente hoje, a gente falou muito sobre exatamente o que você está falando aqui. Olha quantos grandes empresários estão à frente hoje mostrando, a marca deles, às vezes se sobressai até a marca dos negócios deles, né? Você pega uma Elon Musk, você pega no Brasil, você tem o Flávio Augusto, tem a Luísa Trajano, então você vê pessoas assim que eles saem, né? São grandes empresários, estão no mercado há muito tempo, mas acho que eles entenderam que eles trabalharem a marca deles pessoal também ajuda nos negócios dele. Dar voz é claro, pode prejudicar também se você não tiver um bom gerenciamento da sua marca, sim, mas no geral ajuda muito se você for estratégico, se você trabalhar ali o posicionamento de marca alinhado com o seu negócio, né? E você vê neles muito... Você olha o Elon Musk e as empresas dele são muito do que ele é. Né? Tá linkado, não é tipo assim, a pessoa super conservadora com empresas super futuristas, não, a personalidade da pessoa tá ali linkado com os negócios dele. E acho que a gente acabou falando muito de branding aqui, de construção de marca, né? Então você tá na rede social, mas às vezes as pessoas se perdem muito porque a gente quer curtir a onda, você quer viralizar, você quer é o tal do FOMO, né, que todo mundo fala de medo de se sentir fora, não pertencer, e às vezes você perde a sua própria essência, ou você se mistura, não sabe como se comunicar, porque você quer estar na trend, você quer estar... E aí você se confunde, né? Então você saber também, né? O seu negócio ter a sua cara, mas você saber que cara é essa e saber comunicar é muito importante, né? Construir a sua marca da forma adequada. Com certeza. E aí, né, já estamos próximos aí do fim. Ai, que pena. Eu acho que ele tem que voltar pra gente falar mais de LinkedIn. Sim. Mas eu ainda tenho uma última pergunta, antes da nossa pergunta tradicional, que tem uma historinha aí pra você contar pra gente. Mas antes dessa última pergunta, todos os anos saem as listas, né, do LinkedIn Top Voice. Explica pra gente, pra quem não conhece, né, o que isso significa e como que é possível ser selecionado para ser LinkedIn Top Voice. Vamos lá. Um Top Voice no LinkedIn é um criador de conteúdo, tá, que se destaca dentro da plataforma e são listas que são apresentadas pela editoria do LinkedIn todos os anos, né, destacando alguns criadores de conteúdo com especialidades específicas. Como você faz para ser um Top Voice dentro do LinkedIn, né? Eu já fiz essa pergunta para dezenas de Top Voices, tá? Então,
eu tenho a resposta, mas ela vai magoar metade das pessoas, né? Então, assim, Produzindo conteúdo. Obviamente, existe um caminho claro para você se tornar um top voice, tá? Mas você pode seguir à risca o que todos os top voices falarem e nunca ser um top voice. Por quê? Porque é uma escolha dos editores do LinkedIn. Então, isso é parte de uma análise quantitativa, sim, mas mais ainda qualitativa dos editores do LinkedIn, dentro de uma série de critérios que eles têm, que sinceramente tendem mais para o lado qualitativo, na minha visão, do que para o lado quantitativo. Então, para você se tornar um top voice no LinkedIn, você precisa produzir conteúdo de forma consistente e relevante, tá? Você precisa se conectar com outros influenciadores do seu segmento, tá? Para fomentar discussões, e você precisa ser reconhecido como um especialista ali naquele seu setor. Mas nada disso garante que você vai se tornar um top voice, porque não é algo que depende de você, e sim de uma escolha da editoria. Por isso, a minha recomendação é: não tenha se tornar um top voice como um objetivo. Eu tinha essa fantasia de sair na lista do Forbes 30 Under 30 antes de eu ter 30 anos. Eu tenho 29. Então eu já estou me desfazendo dessa fantasia. Vamos agilizar, hein? Ainda tem tempo. Enfim, eu tô quase me desfazendo dessa fantasia e focando nos meus objetivos, que são controláveis por mim. A minha posição para quem quer se tornar um top voice claro, colhe nos outros top voices, né? Mas assim, foque nos seus objetivos. Se pergunte por que eu quero ser um top voice. Porque eu quero conseguir alcançar mais pessoas. Porque eu quero ter clientes multinacionais. Porque eu quero isso. Beleza, foca nesses objetivos então. Faça com que se tornar um top voice seja uma consequência e não um objetivo ali final que você tem. Show. Isso aí. Muito bom. Show de bola. Dicas maravilhosas aí, ó. Incrível. Vocês estão assistindo, pega essas dicas, aplica, mas tem que aplicar, né? Isso aí. Assiste o podcast e põe em prática. Boa. Vamos para nossa perguntinha aqui. Clichê, então. Clichê. Lucas, qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida, assim, que mudou tudo, foi virada de chave, tanto pessoal quanto profissional? Pode ser algo engraçado, algo difícil, alguma situação assim que... Tem tudo na tipo real. de situação aqui, na real. Um perrengue na real. O perrengue na real que eu passei, que realmente mudou, assim, a minha forma de enxergar o mundo, foi realmente quando eu me vi com 22 anos na cama de UTI de um hospital, não sabendo se eu ia sobreviver o dia seguinte. Assim. Eu tive uma infecção muito grave, que é a meningite meningocócica ou meningite bacteriana. Enfim, não tem nem tanto estudo sobre essa doença, porque as pessoas costumam morrer antes de ser estudadas, né? E assim, a chance de você morrer é maior que 50%. Mudou tudo pra mim, porque eu me vi com 22 anos pensando sobre se eu tinha orgulho do que eu construí da minha vida até ali. E não é algo que a gente para pensar no nosso dia a dia. Então, a partir daquele momento, eu comecei a valorizar muito mais o tempo e as conexões com as pessoas. Porque uma coisa que me marcou muito daquela experiência de estar 7 dias numa UTI, enfim... mais 7 dias no quarto e na beira da morte e tudo mais, vendo meus pais chorarem, enfim, minha esposa e tudo mais. Uma coisa que marcou muito foi as mensagens que as pessoas estavam me mandando enquanto eu estava internado. E aí teve uma mensagem que aí a minha mãe leu para mim, né, de uma pessoa que eu não conhecia essa pessoa, assim, eu não lembrava quem era. Ela falou: olha, Lucas, lembra aquele dia na praia que você me falou aquela coisa, aquela história? Poxa, aquilo ali mudou minha forma de pensar, aquilo ali mudou minha vida, foi muito legal, cara. Então, eu quero te agradecer. Então, uma situação que eu não lembrava com uma pessoa que eu não lembrava foi capaz de transformar a vida daquela pessoa. Então, eu pensei, poxa, daqui pra frente, eu vou começar a valorizar mais cada momento,
Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter essa oportunidade de transformar a vida de outra pessoa. Então, cara, a partir dali, reforçou na minha cabeça a ideia de que tudo que você fizer, faça com excelência, sabe? Você vai varrer o canto da sua casa, sabe? Faça com excelência. Porque você não consegue ter a dimensão do impacto que uma ação sua vai ter na vida das outras pessoas. Então, por que não tentar ter o impacto mais profundo, o maior impacto possível e potencializar aquilo que te faz único, né? Para você ter uma chance de alcançar sua missão, que a gente não sabe qual é. Eu fiquei refletindo lá na cama e tudo, não dá para saber qual é, mas com certeza tem a ver com a soma das suas características que te fazem único. E foi aí que eu comecei a Onda Skin. Então eu saí, enfim, de um estágio numa multinacional para começar a Onda Skin, comecei minha trajetória empreendedora sozinho, muitos anos na casa ali dos meus pais, antes de vir para um escritório bonitão que todo mundo vê hoje e tudo mais. Então foi isso, mudou minha forma de estar na beira da morte, mudou a minha forma de pensar sobre a vida, e não é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, mas eu recomendo que, se você está escutando isso, que você leia na internet sobre o que as pessoas pensam quando elas estão na beira da morte. Sim. E isso vai mexer com a sua cabeça, com certeza. Boa. Não precisa chegar nem passar por uma situação dessa para fazer essas reflexões, né? E você tá o podcast inteiro com um tercinho aí na mão. Você é uma pessoa, você se tornou, era religioso, assim, hoje você, como que é? Ele tá, gente, é porque vocês devem não estar vendo o detalhe, ele tá, ó. Eu vi. Um tercinho na mão dele aí. Essa experiência fez, assim, você se tornar, ou você já era alguém religioso? Eu já era religioso, já era muito ligado à espiritualidade. Uhum. Eu acredito em uma série de conceitos de várias religiões. Uhum. Hoje eu me considero uma mistura entre católico, espírita, umbandista e outros conceitos de outras religiões também. Também é um mix. E quando você passa, assim, quando eu passei pelo que eu passei, seria impossível não acreditar que existe algo que está além de nós. Essa é a verdade. Uhum. Tipo, eu não vou falar agora, porque tem revelações envolvidas, mas assim, eu tive visões espirituais, eu tive, tipo, sonhos que pareciam reais pela primeira vez na vida, eu tive mensagens espirituais, e isso tudo me faz ter a certeza de que existe, assim, muito mais do que a gente consegue enxergar. Sim. E esse texto que eu carrego no pulso é um reflexo dessa lembrança e, ao mesmo tempo, uma recordação de viver cada momento intensamente. Boa. Lindo, muito bom. Show de bola. Obrigada, Lucas. Ele tem que voltar depois pra gente fazer o LinkedIn 2.0, fazer um outro podcast. Que tem muito assunto pra falar, né? Muito. Ó, vamos deixar tudo aqui na descrição, tá? Todas as redes sociais, Lucas, nossas. Isso. Já aproveitem, se inscrevam aqui no nosso canal. Se inscrevam no canal, esse vídeo, compartilhem, tá? E é isso. Muito obrigada, Lucas. Né? Obrigada, Lucas. Foi muito bom esse bate-papo e portas abertas, tem que voltar, hein? Tem que voltar pra gente falar mais. E obrigada a vocês que estão nos assistindo aí, tá? Se inscreve no canal. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.